Hora de conversar com o Felipe Killing, tá aqui na capa dos jornais, né? Putin aceita cessar-fogo parcial com a Ucrânia, cessar-fogo mediado com os Estados Unidos, mas como acontece com alguma frequência, né? As horas passam entre o fechamento e a hora que a gente pega o jornal na banca e ele já fica velho, porque já houve ataques na madrugada. E aí, Killing, o que será desse acordo? Bom dia pra você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla, a todos que nos acompanham. Pois é, o que muita gente está se perguntando mas o Putin não havia concordado com o Trump nessa conversa por telefone que durou 1 hora e meia em um cessar-fogo parcial, não atacar a rede de distribuição elétrica da Ucrânia nem a infraestrutura? O que aconteceu? A Ucrânia também acabou atacando a Rússia, mas segundo autoridades de Kiev, os ataques por parte do exército de Moscou destruíram 2 hospitais, infraestrutura de transporte, infraestrutura elétrica. E o Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, está na Finlândia e concedeu agora há pouco uma entrevista coletiva. Ele disse que as palavras de Putin não condizem com a realidade. Ele também falou que é muito importante a Ucrânia fazer parte da OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte, mas é claro que isso é muito difícil, ele mesmo reconhece, mas ele chegou a dar uma declaração que a Ucrânia não iria aceitar que a Rússia anexasse territórios ilegais. E esse era um dos pontos que foram ventilados, tanto por americanos como por russos, de que faria parte, né, de um acordo de paz no futuro, em que a Ucrânia tenha que ceder parte do seu território. Inclusive, o Trump chegou a falar que estava discutindo com a Rússia a divisão de terras, usinas, inclusive a de Zaporizhia, que é a usina nuclear, é a maior usina nuclear da Europa, que está sob o comando do exército russo desde 2022. Então, infelizmente, o que a gente vê é que um acordo de cessar-fogo, nem que seja parcial, está bastante distante. O Volodymyr Zelensky ele afirma também que a Europa tem que fazer parte das negociações. E a Europa acaba sendo a principal e única aliada de Zelensky no momento, porque o Donald Trump já meio que abriu as mãos, né, está lavando as mãos, e a Europa afirma, não, vamos continuar com a ajuda militar ao governo ucraniano. O Vladimir Putin chegou a falar que para um acordo de cessar-fogo total, ele exige que a Ucrânia pare de receber armas e também inteligência do Ocidente. E por aqui diversos líderes europeus já falaram que essa não é uma condição razoável, porque durante o período de 30 dias a Rússia vai se rearmar, se reorganizar, vai poder atacar a Ucrânia, que não vai ter como se defender. Então, infelizmente, são diversas questões que ainda estão em aberto. Muitos analistas falando que o Trump achou que ia resolver uma coisa tão complexa assim com um telefonema, 1 ou 2 reuniões, e não é bem assim, é um conflito bastante complexo que a diplomacia mundial vem tentando encontrar formas. Há erros por parte da Europa também, por parte dos Estados Unidos, por parte da Rússia, mas enfim, são ainda muitas arestas a serem aparadas, então, ao que tudo indica, nem mesmo esse cessar-fogo parcial que o Donald Trump chegou a comemorar, falou que teve uma conversa muito produtiva com o Putin por telefone, está próxima de acontecer, porque horas depois desse telefonema, ataques aconteceram. E Killing, vamos falar da outra guerra, dos ataques na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu falou que esses ataques são apenas o começo. E a última madrugada, bombardeios registrados em Gaza pela segunda noite consecutiva. Então, ontem mais de 400 civis foram mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, e também a informação por parte deles de que 24 acabaram morrendo na última madrugada. E Israel afirma que voltou com esses bombardeios porque o Hamas não aceitou nenhuma condição, né, nas negociações. Só que o Hamas afirma que, na verdade, não é bem assim, porque Israel pediu a extensão da primeira fase do acordo para ter mais liberação de prisioneiros em troca de reféns, mas o Hamas fala, olha, no final do ano passado a gente costurou um acordo que previa uma segunda fase, e essa segunda fase já deveria ter entrado em vigor, que prevê a saída total das tropas israelenses da faixa de Gaza, o fim da guerra e aí a liberação de todos os reféns. Começou a ter uma furadeira do meu lado. Deixa muito alto, Não dá pra ouvir, Killing. Não, mas o som dele, ó, a voz dele tá um pouco Não. metalizada. A sua voz mudou um pouquinho, mas nada que Ah, atrapalhe que tanto. ótimo. Nossa, É, nossa, esse porque foi alto, enfim. microfone E é são cerca de excelente. muito bom, cerca de 59 reféns, 24 ainda com vida, e aí Israel está querendo mudar esses termos. E aí tem uma terceira fase, né? A terceira fase prevê a transição política na faixa de Gaza e a reconstrução do enclave palestino, algo ainda mais complexo. Então, infelizmente, tem os interesses pessoais de Benjamin Netanyahu de
prolongar a guerra, para se manter no poder. Inclusive, há protestos em Israel contra o atual governo, está tentando, inclusive, fazer uma reforma no judiciário, né, em meio a essa guerra, que já era uma proposta que ele fazia antes de tudo isso começar, mas, infelizmente, outra guerra que não há nenhuma perspectiva de cessar fogo.